Os 21 anos de aprovação da Lei de Cotas foram comemorados com um ato público no pátio do colégio, no centro da cidade de São Paulo. Ali, onde há 459 anos foi fundada a Vila de São Paulo de Piratininga, centenas de pessoas se reuniram em uma manifestação de apoio à Lei de Cotas. O ato foi organizado por entidades da sociedade civil, sindicatos e contou ainda com o apoio das centrais sindicais e dos governos federal, estadual e municipal. Então, hoje é um evento em comemoração ao 21º aniversário da Lei de Cotas no Brasil. E aí a gente está fazendo panfletagem, vai ter alguns shows, a gente está distribuindo aí. Qual que é a importância da Lei de Cotas para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Com certeza muito grande. Eu que já tenho 34 anos, que acompanho essa lei desde o início, hoje eu vejo que realmente é uma lei que funciona no Brasil, é uma lei muito boa e você consegue unir pessoas e acabar com essa exclusão. A Lei 8.213 foi aprovada em 24 de julho de 1991. O trabalho é uma das coisas mais importantes da vida de qualquer pessoa. E a Lei de Cotas, se for cumprida, garante emprego para 950 mil brasileiros com carteira registrada, com direitos da pessoa poder ter, inclusive, uma aposentadoria no futuro. É importantíssimo para qualquer pessoa num país que tem 29 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar, pelo menos trabalhar no mercado formal de trabalho. De acordo com o censo 2010 do IBGE, existem cerca de 29 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência que integram a população economicamente ativa. Importante que a gente faça isso em praça pública, que a gente consiga fazer isso num espaço aberto, que nós temos que mais e mais levar essa mensagem da inclusão, levar a questão da importância da Lei de Cotas para a sociedade como um todo. E eu acho que é um espetáculo bonito, acima de tudo, ver essas pessoas aqui reunidas, nesse espaço aqui em São Paulo, que tem um simbolismo muito grande, porque a cidade nasceu aqui, a partir daqui, e para nós não é um nascimento, aliás, são 21 anos de Lei de Cotas, mas é mais um passo que a gente dá no sentido de fazer com que ela seja integralmente cumprida no nosso Estado. Nós, como sindicato, nós estamos sempre visitando as empresas que tenham mais de 100 funcionários para saber se eles estão realmente cumprindo a Lei de Cota. Companheiros, nós estamos aqui representando aqui, a CUT está aqui para conversar com vocês sobre o tema de pessoas com deficiência. Hoje, pessoas com deficiência, nós estamos inseridos na lei, no comércio, estamos inseridos em todos os trabalhos, mas por causa da Lei de Cota. E para que isso, a gente possa estar sempre evoluindo os nossos trabalhos e os nossos representantes, precisamos não deixar que a Lei de Cotas caia. Segunda tarefa que nós vamos ter, não é simplesmente achar, olha, os trabalhadores só estão lá porque é obrigado a cumprir a cota. Os trabalhadores estão lá porque são capacitados, são produtivos e ajudam ao crescimento da empresa e do Brasil. A legislação estabelece a obrigatoriedade de as empresas com 100 ou mais empregados reservarem um percentual de seus cargos para trabalhadores com deficiência. Hoje assim está consolidando, na verdade, uma série de conquistas que vem acontecendo. No Viver Sem Limites, né? Da atuação do CONAD, da atuação hoje de prefeituras, governo de estados, imprensa, escrita e falada, enfim. Todo mundo hoje se fala de 45 milhões de pessoas com deficiência, que não se falava, né? Eu acho que a importância aqui é a voz, né? A voz, inclusive a voz das pessoas com deficiência falando a partir delas, né? Tem um lema delas que é muito importante, que é nada de nós, né, sem nós, né? Então eu acho que é muito legal. Então eu acho que é um momento histórico, é muito importante. São Paulo hoje ocupa 47%
cotas. É um número expressivo e tem bastante significado, mas ainda é pouco. Nós precisamos ocupar as vagas e garantir que cada uma das pessoas com deficiência se coloque como um cidadão produtivo, interagindo com o seu grupo de trabalho, interagindo com o seu espaço social e ajudando a construir as riquezas do nosso Estado e as riquezas da nossa nação. No momento a gente está trabalhando mais de perto junto com as empresas, com os empresários e perceber que qualquer melhoria que eles façam nas suas empresas para receber funcionários com deficiência vai ser mais segurança e conforto para toda empresa. O nível de escolaridade, a capacitação profissional, o conhecimento são semelhantes de todas as pessoas, mas é o preconceito de achar que alguém com deficiência não vai dar conta do recado, é que ainda está barrando a entrada dessas pessoas nas empresas com carteira profissional registrada. E nós vamos celebrar as conquistas que nós obtivemos até agora. Nós todos, independentemente de coloração política, independente de ligação a qualquer órgão público, nós devemos celebrar as vitórias conseguidas. Falta muito ainda. Não dá para esmorecer, não dá para sossegar. Temos muito o que fazer, mas nós temos todas as chances de resgatar a cidadania de milhares de trabalhadores deficientes. Nós temos uma comemoração e uma tarefa, um dever a cumprir. A comemoração é comemorarmos em São Paulo 126 mil pessoas com deficiência trabalhando. Esses 126 mil representa 46,7% do universo que poderia estar trabalhando. A lei de cotas tem um papel muito importante na questão da empregabilidade da pessoa com deficiência. E mais, além da empregabilidade em si, a lei de cotas movimenta todo um mercado de empresas especializadas, cursos de capacitação, ou seja, ela movimenta empresas, pessoas, no sentido da empregabilidade. Contudo, eu acho que a lei de cotas não é suficiente, só ela. Outras ações deveriam começar a ser feitas de forma mais contundente. 70% dos empregos do país estão nas pequenas empresas. Eu acho que a gente podia começar a pensar num programa voltado à pequena empresa, talvez invertendo um pouco a dinâmica, oferecendo um bônus, uma vantagem fiscal ou tributária, previdenciária da pequena empresa que contratar pessoas com deficiência. Eu acho que o saldo da empregabilidade dessa pessoa com deficiência, sendo envolvida a pequena empresa, ia ser muito grande. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Assembleia Geral das Nações Unidas, 1948. Esse evento é um marco do reconhecimento da sociedade paulistana e de toda a sociedade paulista em função das entidades, da grande consideração de entidades, do marco de governo, governos municipais, governo do Estado de São Paulo e representantes do governo federal, em prol de uma causa que é justa, necessária para um povo que pretende estar classificado numa esfera de responsabilidade social mundial. A cada vez que há uma intensificação da fiscalização, a empregabilidade se efetiva. As pessoas de fato assumem suas posições. Quando não há fiscalização, isso não acontece, porque a empresa vive no foco dela. Então, é prerrogativa do governo fiscalizar isso. Aos governos estaduais e municipais, cabe promover isso nos cursos de capacitação, na escola, no transporte público, facilitando, dando opção de fato que as pessoas se oportunizem desse momento para estarem empregadas. E para
quem tem um coração muito duro, tem um raciocínio muito difícil, basta pensar no seguinte: quando nós temos um contingente, hoje, né, tem 1 bilhão de pessoas no mundo, tem 30 milhões no Brasil, hoje a gente tem esses 30 milhões recebendo benefício e quebrando caixa, hoje a gente tem essa turma produzindo, sendo feliz. Basta olhar para isso. E a gente precisa de oportunidade, de reconhecimento da igualdade, da nossa competência e não da valorização da deficiência. Porque valorizar a deficiência não vai levar nada a lugar nenhum. O que nós precisamos é oportunidades, reconhecimento das nossas potencialidades. E independente do tipo de deficiência, seja ela intelectual, física, visual, auditiva, todas as deficiências, por trás dela existe um ser humano e que de alguma forma ele tem capacidade, ele tem competência para oferecer. Há muita coisa a ser feita ainda em termos de qualificação e em termos da qualidade do trabalho dessas pessoas nas empresas. Nós estamos falando, por enquanto, na abordagem meramente quantitativa, ou seja, determinado número de pessoas por empresa. Nós vamos trabalhar fortemente agora na questão qualitativa, ou seja, dar emprego decente para as pessoas com deficiência devidamente preparadas. E se não estiverem preparadas, é nosso papel, é nossa incumbência prepará-las. Eu acho que a capacitação é importante, até porque a gente está falando de um país onde a formação das pessoas de maneira geral está aquém da necessidade do desenvolvimento que a gente alcançou. Mas eu acho que até mais do que a capacitação das pessoas, é importante que a gente discuta a necessidade de se fazer valer o direito da pessoa com deficiência ao trabalho. Nós temos sempre pautado o nosso trabalho no sentido de buscar desenvolver as nossas ações em conjunto, já está encerrada parceria com o momento inicial dessa comemoração, se o papel do sindicato é representar e defender os interesses dos trabalhadores, obviamente incluem-se dentro desses trabalhadores o apoio dos presentes jovens da GORAP, eu acredito que é das bandeiras mais importantes do movimento sindical. Acho que é um grande avanço a gente poder contar nesse momento de celebração com a presença dessas importantes centrais sindicais. Mas também acho que temos muito que avançar, acho que o movimento sindical ainda está a dever no que se refere a assumir a sua responsabilidade e o seu papel em defesa dos interesses e dos direitos dos trabalhadores com deficiência. Mas é um avanço.